Olá, como vão vocês? Tudo bom? Vamos começar mais um Brain Talks aqui na Market for Edu. Eu sou a Fernanda de Moraes, sou redatora, ou copywriter, como todos aqui já sabem, e também economista por formação. E hoje nós vamos falar de uma conexão muito interessante entre economia e marketing. E para abrilhantar esse nosso encontro, temos aqui algumas presenças ilustríssimas, muito queridas, e eu quero que cada um comece a se apresentar à medida que sentir vontade, para a gente começar essa conversa e dar início aqui a essa produção. Quem vai começar? Se não começar, eu vou ser obrigada a chamar. Então, Antônio, querido, você foi convidado, você Obrigado. foi eleito. Achei que ia ser Antônio primeiro, né, que é o convidado, mas né, meu nome é Antônio, também trabalho na Market for Edu, né, fico muito contente do convite, né, é a primeira vez que eu participo e agora eu passo para o convidado Antônio, que eu acho que ele tem prioridade para falar. Tá? Vamos lá, Antônio. Muito obrigado. Meu nome é Antônio Matheus. Como já colocaram aqui, perguntaram, podem chamar de Antônio, de Matheus, de Antônio Matheus, de Antônio Matheus Sá, é um nome complexo. E eu sou economista de formação, desde a graduação me especializo numa área chamada economia comportamental, que usa aspectos da psicologia experimental, psicologia cognitiva. Sou especialista também em neurociência, e agora eu terminando meu MBA em Ciência de Dados e trabalho já há alguns anos trabalhei em mercado financeiro um bom tempo com a área de educação financeira, usando essa expertise em comportamento do investidor. E já tem algum tempo estou trabalhando agora na Nudge Rio, que é uma área especialista em economia comportamental em políticas públicas. Este sou eu, profissionalmente. Quem mais vai se apresentar hoje? Bom, Bruno. me chamo Gabriel, trabalho também na Market for Edu, sou diretor de arte, sou entusiasta do mercado de capitais, já tem 2 anos que estou nesse modelo de investimento, né? Gosto muito de economia comportamental, vai ser um prazer escutar as colocações do Antônio, e muita vontade de fazer um MBA também nesse mercado de capitais e seguir um pouco para esse lado da economia. Eu me chamo Bruno, eu trabalho com análise de dados e business inteligência aqui na Market for Edu. Olá, me chamo Marcos, eu trabalho com mídia paga aqui na Market for Edu, estudo relações internacionais, vinha mais próximo dessa área de economia, mas eu acabei me apaixonando pelo marketing e comecei a trabalhar com isso e estou aqui hoje. Olá, eu sou o Felipe, trabalho com análise de dados também aqui na Market for Edu e gosto muito, sou entusiasta do mercado financeiro, inclusive tenho MBA em gestão de finanças e estou cerca de 2 anos investindo e estudando nessa área. Muito bem. Antes da gente dar prosseguimento, como eu sei que o vídeo vai ser cortado, opa, me ajude aqui. Está aparecendo todas as pessoas na gravação. Sim. Vários quadrinhos. É assim mesmo? E aí, na hora, depois os meninos vão editar e vai aparecer um só? Não. Você deveria ter alterado o layout. O Renan não te falou isso, não? Não. Mas, na verdade, eu acho que a gravação sempre foca na pessoa que está falando, tá? A tela cheia. Automaticamente? Isso. Sim. Porque eu estava tá automático. ontem. Então, tá pronto. Automático. É isso. Então, pronto. Beleza. Então, posso continuar? É isso. Pode. Então, é isso. A Market for Edu, como todo mundo já se apresentou? Já, né? Falta Jorge, Pamela e Priscila. Né? Não, mas acho que a gente não vai falar, a gente vai ficar quietinho hoje. Aí deixa abaixo. Então, a Market for Edu, né, é uma agência de captação e retenção de alunos, e eu acho que é muito importante a gente trazer à tona aqui umas considerações acerca das instituições de ensino privada e do financiamento estudantil, que é algo que está muito em voga ultimamente, e é a especialidade dessa nossa agência. Tá? Então, esse é um dos grandes pontos e um dos grandes movimentos na economia. Né? As instituições de ensino privado, a partir dos anos de 1990, ali a partir da segunda metade dessa década, tomou uma proporção muito grande no Brasil, e isso movimenta, de certa forma, muito
essa economia, a quantidade de instituições de ensino no Brasil cresceu bastante a partir desse movimento, e eu quero começar trazendo esses dados, essas informações, para a gente entender, e assim, eu gostaria de convidar inicialmente o professor Antônio Matheus para a gente falar e saber a opinião dele, né, o que ele tem para acrescentar nessa junção, no que ele acredita, né, entre economia e marketing, né? Por que a gente deveria falar de economia e marketing e trazer também essa questão das instituições de ensino superior, e aí vamos começar falando a partir desse momento. Tudo bem para você? Tudo ótimo, mas aqui eu vou usar aquilo que eu te falei da transparência, de que quando eu fui convidado aqui, conversei com a Fernanda, expliquei para ela, ó, para falar de economia, provavelmente a Fernanda será muito melhor do que eu aqui, porque eu já deixo de estudar economia tradicional, análise de dados econômicos, macroeconomia, já tem algum tempo, eu me especializei muito para a área de comportamento, que conversa bastante com marketing. Aqui eu não vou nem me atrever a tentar abordar marketing, porque também na minha área eu estou aqui com muitos especialistas, seria uma coisa muito arriscada da minha parte, mas eu, como economista comportamental, um dos principais pontos que a gente tenta fazer em nossas análises é entender como que elas influenciam o agente final. A gente nunca faz uma política pensando na política, pensando em fazer alguma coisa que a gente gosta de brincar. Ah, esse projeto aqui, ele está no vácuo, ele está sendo feito por fazer. Ou então ele tem um objetivo lá que não agrega o comportamento humano. E é isso que eu faço, assim, profissionalmente, na área, se eu fosse fazer uma fala mais acadêmica aqui, seriam outros conceitos, mas no dia a dia, a importância dessa comunhão entre o que eu faço da análise econômica, que é pegar os dados, organizar a estrutura, ver o que a gente quer pensando nos recursos escassos, tanto para os recursos que a gente está mais acostumado a estudar em economia, que são os físicos, materiais, etc., tempo, o gasto que a gente vai ter para fazer o projeto. O que pega essa parte aí da psicologia experimental e da psicologia cognitiva é que a gente começa a entender também que a capacidade de cognição das pessoas que vão ser impactadas por o que a gente está fazendo, nosso trabalho, também é escassa. Então a gente tem que pensar nisso. A minha especialidade principal é na teoria nudge, que é justamente a gente entende em que as pessoas têm esse déficit operacional de cognição, que a gente não consegue estar retendo toda a informação perfeitamente, e a teoria nudge, ela foca, então, já que é tão complexo, você quer que a pessoa siga pelo caminho que você acha que vai ser melhor para ela, aí pensando em marketing, siga no caminho que vai levar o produto que você quer vender a ela, a gente pensa em, poxa, vamos tentar facilitar para ela isso. O que a gente pode mudar no contexto, sem obrigar ela a trabalhar mais, sem obrigar ela a ter que tomar mais decisões, a facilitar para deixar o caminho mais tranquilo para ela, e a gente entende que é assim, dado que a gente está trabalhando com uma coisa que vai melhorar a vida dela, ela vai ter uma vida melhor. Essa daí, se perguntar para responder rapidinho qual que seria a possível junção de economia e marketing, acho que vocês podem fazer, aqui a galera pode fazer uma ponte muito melhor com a parte do marketing. Tenho certeza que alguma coisa que eu falei aqui conversa. Ah, com certeza, principalmente essa teoria das nudes, né? Dos nudes, né? Nudes. Nudes, essa aqui é uma palavra complicada, não houve uma tradução para o português, porque não tem, a gente em português fala que é um empurrãozinho, também tem como dizer que é uma cutucada, mas também tem a galera que fica com vergonha de dizer isso, mas nudge. Mas muito pior se for nudes, aí, porra, fudeu, velho, total. Acho que até aí tá bom. Pois é, então... Quando a gente fala dos nudges, né, esse é um grande ponto no marketing, né? Eu acho que o Tado pode falar muito bem sobre isso, né? Sobre esse poder do marketing, né? Sobre a decisão de compra e de escolha, né? Eu só quero tentar trazer um pouco no teu início, Fernanda, que é o seguinte. Primeiro ponto, né? E aí voltando um pouco para a educação, em questão de comportamental e principalmente ano eleitoral. Acho que isso e financiamento estudantil que você falou. Tá? Uhum. Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que entender que o Brasil tem uma taxa de cobertura muito baixa. O que é taxa de cobertura, tá, gente? Pessoas com entre 18 e 24 anos que estão no ensino superior ou completaram o ensino superior. Tá? Pra vocês terem uma ideia, o Brasil conseguiu chegar agora, eu posso estar enganado o dado, mas entre 16% e 17%.
Tá? Essa é a nossa taxa de cobertura. Tá? Essa taxa de cobertura, antes da abertura de mercado, era 2%. Tá? Só que aqui do lado é ótimo, eu estou longe de vocês, mas aí do lado do Brasil, o Paraguai é 39%. Né? A Colômbia é 42%, a Argentina é 55%. Tá? O melhor do mundo é a Coreia, que é 92%. Ou seja, mas você imagina que no Paraguai, 39% dos estudantes, das pessoas entre 18 e 24 anos estão no ensino superior ou completado. Enquanto no Brasil nós estamos chegando em 16 agora. Tá? E isso não vai melhorar se não tiver financiamento estudantil. Qualquer país do mundo tem financiamento estudantil. Pra vocês terem uma ideia, e aí eu sugiro para vocês e a audiência também que possa ver, tem um filme Netflix que chama Ivory Tower. Tá? Tem no YouTube também. Tá? Mas ele explica, para vocês terem uma ideia hoje, só o débito, ou seja, não pago de financiamento estudantil americano é maior do que o PIB do Brasil. Tá? Então, os Estados Unidos tem uma geração inteira, que é a geração um pouco mais velha do que a maioria de vocês, mas talvez da idade do Antônio ali, ou seja, você tem 28, Antônio, 27 talvez, não sei se posso estar errado. Muito obrigado, me tirou aí 3 aninhos de bom, idade. 30, Fiz 30 aí mês passado. Mas toda essa geração é uma geração muito endividada, porque o ensino superior subiu muito nos últimos anos no mundo inteiro, subiu uns 25%, subiu mais de 800%. Tá? E aí essas pessoas, elas vão para o mercado de trabalho, elas têm que pagar o financiamento estudantil, e ela não vai conseguir pagar o financiamento estudantil, então ela não vai conseguir comprar casa, ela não vai fazer hipoteca, ela não vai comprar carro. Então você tem toda uma questão super complexa disso. No Brasil, voltando à questão de economia, a gente, e próxima eleição, todo mundo lembra de 2014, que foi o FIES em 14, né? Ou seja, naquele FIES de 14 foi o maior FIES que a gente teve da história. E foi quando a gente matriculou 3 milhões de pessoas no ensino superior, quase 4 milhões de pessoas no ensino superior, que era um número gigantesco. Isso ainda FIES sem EAD. Isso mudou o comportamento e a gente teve todo um grupo muito grande que foi formando. Tá? E lembrando também, só um último fator que eu acho muito importante, que educação é cíclico em relação à economia. O que isso quer dizer? Tá? Quer dizer que se o mercado cai, se a economia está caindo, a procura por ensino superior cai. E se o mercado aquece, a procura por ensino superior aquece. Isso, o Brasil é um dos poucos países cíclicos no mundo. A maioria dos países do mundo é acíclica. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele é acíclico. Na Europa é acíclica. Ou seja, se a economia piora, as pessoas buscam mais formação. E se a economia melhora, ela relaxa um pouco dessa busca por formação. Então, eu acho que, assim, só contextualizando um pouco do que a gente está falando, e eu acho que o Antônio, e aí todo mundo, Bruno, todo mundo pode falar, mas eu acho importante a gente entender. Eu vou pegar um exemplo, né? Ou seja, vamos fazer um exemplo bobo. Né? Algum de vocês aqui usou financiamento estudantil para estudar? Eu sou bolsista de 100% do ProUni, mas financiamento você é ProUni? Não, beleza, mas você é ProUni, né, Pamela? Então, ou seja, mas você vê, então, assim, agora, se você pegar quem tem 24, você tem um pouco mais agora, né? Mas quem tem 24, quem tem 23, principalmente agora, que foi 2,14, né? Que foi um pouco antes, ou seja, essa turma, ela está completamente... Só que aí o governo foi deu 95% de desconto, né? Você praticamente perdoou a dívida, então você não tem o mesmo modelo no Brasil. Mas realmente a gente tem um problema sério para resolver, tá? Pode o próximo falar, porque senão você deixa eu falar, eu vou falar até o final. Essa questão, Paulo, que você falou sobre a relação acíclica com a educação aqui no Brasil e o advento do EAD no Brasil... Não, no Brasil é cíclico, tá, Fernanda? O Brasil é cíclico, a cíclica é fora, tá? Pronto, então aqui no Brasil, sendo cíclico, e eu acho que o advento do EAD é algo muito, muito importante, né, para a gente levantar. Na verdade... Porque a gente tem dois... Agora, eu acho que a gente pode separar dois públicos, né? Um público do físico, ou do presencial, e esse público do EAD, e principalmente pós-pandemia.
Mas eu acho que o que acontece mesmo é o seguinte: a gente tinha um financiamento estudantil até 18, 19. Tá? Hoje em dia não tem mais. Né? Hoje é o último dia de discussão do FIES. Né? Literalmente, é hoje. Né? Nós estamos gravando aqui 19 de agosto, hoje é o último dia de discussão do FIES. Né? Nós vamos ter o menor FIES da história. Tá? Mas, na verdade, o EAD cresceu muito, não é por uma preferência por uma plataforma, ou não só por causa da pandemia. Né? Ele cresceu muito porque aquele estudante que quer fazer ensino superior, mas não tem condição, que é a grande maioria do brasileiro, ele não tem condição de fazer, ele não tem condição de pagar R$600, R$700, R$800 na faculdade. Ele prefere fazer o EAD que ele paga 150. Entendeu? Então a questão do EAD, ela é muito mais, e aí voltando de novo na economia, ela é muito mais uma questão de preço, de eu poder pagar, mas de eu tentar buscar o meu sonho, do que uma opção tecnológica. Entendeu? Essa é a grande história do que a gente enxerga hoje no EAD. Por isso que a gente já está tendo no Brasil EAD é de 59,90. Né? Pois é, e aí entra aí também questões do marketing, né? Questões das universidades começarem a trabalhar a sua imagem voltada também para um público diferenciado, né? Jorge... Eu acho que tem isso, Fernanda, mas tem também... Tem para dizer sobre isso também. Mas só para finalizar, mas tem uma história também que é o seguinte: diante de uma realidade dessa, em que a gente não tem financiamento estudantil, e de que a gente não tem, a gente vai ter uma quantidade menor de alunos. Essa é a realidade. Independente das circunstâncias, né? Independente das circunstâncias. Mesmo que seja mais barato. Financiamento. E isso é qualquer indústria. Tá? Pega a indústria de automóveis e tira o financiamento para você ver. Acabou. Pega a indústria de imobiliária e tira o financiamento para você ver. Acabou. O agro mesmo. Pega o agro, tira o financiamento. Acabou. Né? Então, aí agora a gente tem educação sem financiamento. Então, você não vai ter. Essa é a realidade. Eu percebo que eu sou muito apaixonado nisso, sou muito revoltado com isso, então eu vou ficar calado. Pode falar, Felipe. Eu queria falar sobre até esse momento que a gente está vivendo na economia, fazer até uma pergunta até para o Antônio Matheus, sobre essa fase que a gente está vendo da economia de alta inflação. Como que ela pode impactar na decisão da pessoa querer fazer esse financiamento? Como é que isso pode impactar? Então, quando você vê inflação, você vai acabar tendo que analisar dois tipos de pessoas quando você vai ver inflação. Tem aqui a galera que é inteirada em economia, seja profissionais, estudantes e tudo, e eles entendem inflação de uma maneira que a gente estuda em economia que deve ser entendido. Então, ele vai usar bem os indicadores de inflação para tomar a decisão de financiar ou não financiar. Mas a grande população do país, a galera não sabe direito o que é inflação. A gente tem, inclusive, já foi verificado que é uma falácia aqui no Brasil de que não, o povo brasileiro entende inflação, porque sofreu na década de 80, 90. A gente já faz testes com a população aqui no Brasil, eles erram perguntas básicas de inflação. Normal. E isso aqui não é tipo, a gente foi no campo do Cerrado, sei lá o quê, num lugar em que não tem banco ainda, tem uma ou duas agências. Não. Grandes metrópoles, a galera entende errado o conceito. Então, para esse público, que acaba sendo um público diretamente influenciado por financiamento de educação, que geralmente é o que mais precisa, eles acabam, quando eles veem no jornal, eles só sentem mesmo inflação quando pesa no mercado, quando você vai lá e você vê o preço do leite aumentando, que foi os grandes papos das redes sociais nos últimos meses, acabou tendo para isso. Então, para essa galera, eles vão ter a dificuldade com base na inflação, quando eles chegarem lá para fazer o plano de financiamento deles, eles verem, putz, eu não consigo pagar esse plano de financiamento. Então, acaba sendo um fator muito mais indireto, e eu estou falando aqui pelas óticas de comportamento. Claro, no fim da linha, vai ter sim, com certeza, um impacto da inflação. Mas isso quando é aceito, né, Matheus? Você sabe que de cada 10 pedidos de financiamento estudantil, 9 são negados. Isso, detalhe, tem isso. Tem a galera que passa por isso e ainda é negada. Os que passam por isso, porque de cada 10, só um passa. E mesmo assim ele vai ter que tomar a decisão, e ele desiste às vezes. Mas 9 já saíram fora do mercado porque ele não tinha condição. Ele não tinha um avalista, ele não tinha o nome limpo naquele momento, ou ele não tinha O Brasil é muito louco, porque uma pessoa que pega FIES
que tem uma renda familiar de 1 a 2 salários, agora subiu um pouquinho, mas de basicamente 2, 3 salários mínimos, você pede uma garantia para ele. Né? Tipo, é um negócio sem sentido total. Né? E aí você não consegue fazer financiamento. É pior, é muito pior. Né? Tem etapas anteriores que ela já prejudica bastante isso. Uhum. E aí, entrando ainda mais no campo de inflação, que é um assunto super interessante, a gente estuda economia tradicional mesmo, que a inflação ela é muito pesada por expectativas. E aí, quando você entra na parte de comportamento, entrando da psicologia, acontece um efeito muito chato, em que a gente tem todos esses agentes profissionais econômicos que vão gerindo a inflação, mas no fim da linha tem também o agente que não é tão economista assim, que é a pessoa. E ela tem também poder de controlar preços, donos de pequenos mercados, donos até de grandes mercados. E o que acontece? Acontece um efeito que causa a superinflação, que é eles tentando adivinhar como que vai ser a inflação daqui a pouco. Então, a pessoa tem o mercado dela, ela não pode deixar assim, aumentar o preço dela se ela acredita que tudo vai aumentar também. Então, quando ela vai sentir, vai causando um efeito de bola de neve muito ruim para a economia em geral, que a pessoa vai vendo os preços tudo aumentando, ela é um ser humano também, ela vai comprar leite, o leite está alto, e aí quando ela tem uma loja dela, ela vai aumentar mais até do que deveria. Isso vai gerando uma bola de neve, e é 100% comportamento isso. Até trazendo... Só um minuto, Gabriel, só que eu já passo para você. Essa questão do comportamento é tão forte porque há uma ideia de que o consumidor é muito racional, né? Para a economia ortodoxa, o consumidor é totalmente racional e ele faz escolhas assim, com muita propriedade, e a gente vai percebendo na fala do Antônio e nas prospecções que o Paulo trouxe, e com certeza a gente vai ver adiante nos outros comentários, de que nem sempre tem a ver com aquilo que o consumidor acredita que ele deve fazer, mas com aquilo que ele pode fazer, né? Diante da realidade, diante das circunstâncias e até por elementos ambientais, né? Ou por tragédias, ou por qualquer outra coisa, essa decisão ela vai ser afetada. Pode falar, Gabriel. Então, trazendo até a realidade para a gente aqui, do nosso lado, a Argentina, a gente está vendo a Argentina com inflação muito alta, batendo 60% nos últimos 12 meses. E aí, quando o Antônio falou essa questão do comportamento, o ser humano, ele é isso que ele afeta o sistema, tipo assim, você não conseguir prever como o comportamento do ser humano vai ser. Por exemplo, essa bola de neve que o Antônio falou, o que acontece? Subiu 60% o preço das coisas lá na Argentina. A pessoa que vai fazer compras hoje, ela vai fazer compras pensando, pô, semana que vem o preço disso aqui pode aumentar. E o que ela faz? Ela compra mais. Quando ela compra mais, você gera mais demanda. Quando você gera mais demanda, a oferta tende a subir o preço, e gerando mais inflação, e essa bola de neve, assim, é para cair no abismo já, entendeu? Assim, quando chega num certo ponto, a inflação, o comportamento do ser humano faz gerar mais inflação ainda. Eu fiz um copy essa semana sobre a Argentina, inclusive, e, Gabriel, a inflação já está, na verdade, em 71%. Há previsão de que atinja mais de 100% ainda esse ano, tá? E as pessoas, elas estão andando com bolos de dinheiro para conseguir, porque a moeda está deveras desvalorizada. Então, a Argentina está realmente passando por uma crise que as pessoas não conseguem enxergar essa solução, né? E existem várias placas nas portas dos negócios dizendo, né? Compre hoje, enquanto amanhã o preço, enquanto não aumenta o preço, amanhã o preço será diferente, né? Então, realmente, você viver diante dessa realidade, com certeza tem tudo a ver com essas expectativas criadas e com esse aumento de inflação que não tende a parar, ele tende a prosseguir. Marcos, pode falar. Bom, eu acho que de tudo que foi falado aqui, eu observei que tem várias coisas que são muito importantes para os gestores de marketing, principalmente de educação, estarem atentos, assim, né, da importância de um gestor de marketing estar de olho no que está acontecendo na política e na economia, até para entender o que pode ser feito de ações e tudo, né. Aí está no Brasil, aí, no país do FIES, que, assim, apesar de ter alguns problemas, algumas exigências, algumas coisas que são ruins, é melhor do que, por exemplo, nos Estados Unidos, que o pessoal deve para empresas, né? Aqui também você deve para o governo, às vezes o governo perdoa, tem uma situação diferente, né? Estados Unidos deve para o governo também, tá? Não é para a empresa, não. Deve para o governo também, mas tem alguns modelos que as pessoas você devem... tem um agente financiador, que é igual no Brasil, mas você deve para o governo. Entendi. Posso trazer um dado? Só para complementar o que o Marcos está falando. Foi o último dado de 2021. A OCDE colocou que o Brasil é o país que tem a proporção de PIB em sexto lugar que mais gasta do PIB em educação. Ou seja,
provavelmente o foco desse investimento é que está errado. Mas continue, Marcos. É o gerenciamento dele que está errado, porque ele vai para todo meio, mas se você pegar de cada $100 que são investidos, só chega na ponta 8. Sim, justamente. Só chega na sala de aula 8, mas continua, Marcos, por favor. Eu acho assim que, apesar de tudo, o FIES o FIES e o ProUni são modelos assim que funcionam, né? E acrescentam e conseguem fazer com que o Brasil forme mais pessoas, né? Mas, no geral, todo o contexto econômico do país e principalmente na América Latina é muito importante. Eu estava olhando uma professora chamada Daniela Campelo, que ela é da FGV, ela é mais heterodoxa, mas ela traz assim uma percepção sobre os ciclos eleitorais e o gasto do governo, né, próximo das eleições e o impacto disso na economia na América Latina. Então, a cada 2 anos você tem um investimento aí que gira em torno de 50 bi, que não é só o gasto com campanha, mas tem todo um gasto do governo que acontece ali próximo da campanha, e principalmente aqui no Nordeste, por exemplo, você tem um impacto muito grande na economia popular mesmo. As pessoas passam a ter mais dinheiro nessa época, tendem a consumir mais, né, numa época de eleições, né? Então, os gestores de marketing, eu acho que é algo muito interessante a estar assim, observando, né? Não só questões de taxas de juros, inflação, né, como foi falado, tudo isso, mas também como funciona a dinâmica, assim, principalmente em alguns locais como Norte, Nordeste, né? Isso é tudo, o gasto do governo influencia muito, né, no andamento assim da economia, né? A palavra é sua, Bruno. Eu queria trazer um pouquinho para o marketing, né? Não só na parte tanto eleitoral, política, enfim, mas assim como vocês falaram que muitas das nossas decisões, na verdade, nós nos iludimos que somos animais racionais, né? Quando nós somos animais emocionais, né? Na verdade, né? E a gente acaba caindo no problema que, em geral, as pessoas mais racionais, muitas vezes, em vez de ficarem imunes a certas bobagens, a certos pensamentos errados, eles conseguem encontrar mais argumentos racionais para defender coisas esdrúxulas. E aí a minha pergunta para o Antônio seria o seguinte, qual cuidado e de onde a gente poderia pegar esses dados para a gente evitar correlações espúrias do que a gente quer ver, às vezes a gente quer provar um ponto e acaba querendo ver aquilo, e quais bancos de dados e quais ações que a gente pode ver dentro da psicologia comportamental mesmo, que a gente pode utilizar nas nossas campanhas mesmo, assim como o Marcos falou, que ele é gestor de marketing, que pontos você acha que, como ferramentas de propor um nudge para o possível cliente, né, para o prospect, a gente poderia observar e de onde ter esses bancos de dados? Porque eu tenho certeza que uma pesquisa acadêmica, que tem recursos limitados, não, principalmente de pesquisa, de entrevista, ela tem essa limitação, com certeza, deve comparar esses mesmos dados com dados do mundo, dados regionais, dados do país. O que é que você pode ajudar a gente aí, da gente trazer esse racionalismo de volta e não cair nos próprios vieses? Olha, não é trivial essa resposta, mas vamos lá. No método que a gente usa na economia comportamental é o método experimental. Então, como é que a gente tenta sair desses vieses? Esse método ele é muito eficaz para você conseguir sair de alguns comportamentos que você imagina que são verdadeiros e aí você descobre que não, na verdade não é assim que a gente se comporta. Que é o mesmo usado nas vacinas, tem uma técnica chamada RCT, em que a gente divide aquelas amostras, grupo controle, grupo tratamento, mas isso daí é complicado de se fazer e custa tempo para ser feito. Eu reconheço que para trabalhar numa agência, qualquer coisa, você não consegue ter, cada projeto dure 8 meses para você conseguir fazer um estudo desses. Então, quando a gente tem precisa de um método mais ágil, é interessante ter na equipe alguém que tenha alguma proficiência em conseguir pegar fazer uma revisão literária sobre algum tema. Por exemplo, eu já participei de estudos em que a gente queria iniciar algum movimento da pessoa, ao invés de ela resolver o problema por telefone e entrar no portal. Então, a gente vai fazendo um processo de decisão, a gente vai desenhando qual que é o processo dela nos 2 caminhos, tanto para ligar quanto para ir pelo portal. E a gente tenta desenvolver quais são as barreiras para aquele comportamento. É um estudo nudge isso. O que tem no contexto daquele comportamento que pode ser um entrave? O portal é difícil acesso, o clique para você se comunicar, achar o problema está longe, sei lá o quê. Aí você vai entendendo as barreiras.
Quando você consegue desenhar isso, pô, a barreira é ter motivação na leitura da mensagem que o e-mail que a pessoa recebeu, etc. A barreira é porque é muito complexo aquilo. Aí você pode pegar esse pequeno comportamento que você quer mudar e aí pesquisar o que foi feito no mundo para conseguir mudar aquilo. E essa parte do pesquisar acaba sendo importante, porque às vezes a gente vai pelo caminho da intuição e muitas vezes pode dar certo. Esse é um grande problema dessas áreas de comportamento. Tem vezes que a gente vai pela intuição, não dá errado não, a nossa intuição normalmente ela é boa. O problema é que se a gente for para um caminho que é menos intuitivo com base em dados e evidências, ele pode ser melhor. A gente nunca vai saber disso se a gente não testar. Uma coisa interessante é que a gente tem essa ideia também, eu também sou um defensor de que se normalizou a gente dizer que nós não somos tão racionais quanto realmente somos. Ainda mais com a grande culpa da economia comportamental isso. A gente trouxe muito esse termo aí, o homo econômicos não existe, nós não somos racionais, e os próprios autores, ganhadores do prêmio Nobel, eles não gostam tanto quando a gente fala isso. Calma, gente, não é que a gente é tudo... A gente consegue pensar e ter um pensamento muito complexo e ter um pensamento que traz muita eficiência. A grande questão é que nós temos uma expectativa de racionalidade. Eu dou um exemplo de um projeto que eu já participei, que a gente queria entender como que o brasileiro entendia fundos de investimento. E aí, 2 achados interessantes. Quando nós íamos na rua perguntar para as pessoas, gente como a gente na praça, se tem um fundo de investimento? Muita gente dizia que tinha, e aí era uma pesquisa de campo mesmo, a gente ia conversar com a pessoa, a gente pedia liberação para ela mostrar os investimentos dela, e muita gente que falava assim, tem um fundo de investimento, na verdade ela tinha só uma carteira de investimentos. Era quase tudo em poupança e alguma coisa CDB, meu fundo de investimento. Isso daí está dentro desse arquétipo de racionalidade. Olha, aquela pessoa, o conhecimento que ela detém está errado na forma que a gente entende. Então, isso daí é uma limitação que a gente vai entender como racionalidade econômica, etc. Porém, outra coisa muito interessante que a gente descobriu nessa pesquisa é que a gente fez ela em São Paulo e em Pernambuco. Quando a gente foi em Pernambuco perguntar sobre isso, uma das perguntas era, você investe? Era uma das primeiras. A pessoa dizia sim, aí passava na primeira linha. Aonde você investe? Para ver se ela tinha fundo de investimento. Em Pernambuco, a gente teve uma resposta de um cara dizendo, eu compro bode. Aí a gente ficou, nossa, não esperávamos por isso. Aí o cara explicou tal, só que esse comportamento começou a ser repetitivo. Várias pessoas diziam lá, não, eu compro bode. O cara explicou pra gente tudo, eu compro bode, que pequeno, aí tinha um nome lá, que o bode pequeno, acho que era marré, uma coisa assim, marré, começava com mar. E aí, para quem estudou economia, para quem mora nos grandes centros do Sudeste, que está no nosso mundinho de bolha, acha que, nossa, que comportamento não racional, sei lá o quê, ou então que comportamento fora, não faz sentido. Cara, quando você entendeu o processo, fazia todo sentido. Eles em um ano conseguiam, com um investimento de R$100 para comprar o bode de novo, em um ano conseguiam aumentar para R$400. Faz isso com 10 bodes, tu tem um quintal, um sítio, é um baita de investimento. É, inclusive, mais seguro que muito investimento no mercado financeiro de alto risco. A gente levou isso num congresso grande, os executivos assim, ficaram incomodados, claro, eu até me divertia com isso, e eles perguntavam, mas o bode, ele pode, tem que alimentar o bode. Aí o cara que fez a pesquisa, o gestor, ele falou, você sabe o que o bode come? Quase qualquer coisa que você der para ele. Pode chover, ele vai continuar lá. Então, esse é um comportamento que a gente entende como... A economia tradicional entenderia ele como sendo não racional, só que ele é super racional, na verdade. Ele é pra caramba. Então, tem essa divisão aí que também é importante a gente tratar. Quando você vai lidar com um público massivo, gente, mesmo que o comportamento seja fora do esperado, ele pode ser, na verdade, muito racional e com muita lógica e com muita eficiência. Então, sempre esteja aberto aí a ter esse... e use isso para fazer os seus manejos, a fazer as suas manobras para conseguir se comunicar com essa pessoa. Seria uma dica interessante. Show de bola. Vamos lá, Gabriel. Vamos todo mundo comprar bode. Fala, Gabriel. Por isso que meu vizinho tinha um bode aqui, Todd, apareceu na reunião, agora a gente já entendi o cara dele. Trazendo um detalhe interessante disso que o Antônio falou, tem um livro chamado Axiomas de Zurich, que falava de um axioma da previsibilidade, que o ser humano, quando existe a previsão de algo, por exemplo, o bode vai explodir o preço dele, sei lá, dia 10 de julho. As pessoas começam a comprar esse bode no dia 5 de julho, e no dia 5 de julho o preço começa a explodir pra caramba. Então, tipo assim, a própria previsão que ia acontecer, o ser humano, na sua racionalidade, ele consegue destruir a previsão em si, porque o ser humano, ele afeta muito o sistema.
Mas antes de passar para a Pamela, eu também gostaria de deixar uma pergunta para o Antônio, porque assim como o Tório falou que o ser humano é cíclico, boa parte tudo que acontece no ser humano é cíclico. Inclusive, Benjamin Graham fala que o mercado ele é cíclico, tudo é cíclico no ser humano. Com relação a essas pesquisas de comportamento, geralmente dura quanto tempo assim que você fala, esse comportamento ele acontece? Porque o ser humano está em constante mudança, e a gente sempre está trocando intakes e campanhas e tudo mais. Quando a gente faz um estudo dessa forma, dura assim, quanto tempo assim, essa pesquisa de comportamento fala, isso aqui está valendo até tal ponto? É claro que não existe uma exatibilidade, mas quanto tempo assim, mais ou menos, até mudar um comportamento de um ser humano? Olha, você tocou aí num calcanhar Antônio. Opa, desculpa, pode falar. Deixa só a Pamela falar também, aí você já responde. Eu também quero fazer um pequeno comentário para a gente fazer um gancho aqui. Tá. Eu acho melhor ele responder antes, porque eu vou meio que adicionar algo que o Gabi já falou. Não, beleza. Então, ótimo, pode eu falar, até anotar Antônio. aqui, então. Mas então eu já respondo. A resposta, assim, apesar da complexidade da pergunta, vou responder de maneira rápida, porque você tocou num calcanhar de Aquiles de muita gente da área da psicologia. Porque existe dentro da psicologia e da neurociência uma área de estudo chamada teoria dos traços, que é traço de comportamento, traço de perfil, personalidade. Todo mundo aqui deve ter feito algum teste de personalidade na vida de vocês. E eles são muito intuitivos, trazem insights que a gente costuma se conversar com a gente de maneira íntima e a gente toma aquilo como sendo uma verdade. Aí o problema de usar técnicas RCT, de ficar fazendo testes para ver se funciona de verdade, você vê que não funciona de verdade. Então, quase nenhum teste de personalidade passa em meses de diferença. Então, você faz um teste na pessoa, eu pego a Fernanda, boto para ela responder um teste aí que vai dizer se ela é, sei lá, daquelas 16 personalidades, super famoso. Se eu fizer o mesmo teste com ela daqui a 8 meses, a chance de sair outro perfil com diferença é muito alta. É muito alta. Eu não posso dar a certeza de que vai acontecer, porque eu não sou mágico ou então vidente, mas a chance de acontecer é muito alta. O teste que tem mais facilidade em passar nesse desafio de se manter no tempo é um conhecido como Big Five. Talvez já tenha ouvido falar dele. É isso que eu ia dizer. O meu permaneceu bem fiel, que já todo ano eu faço basicamente esse daí. É o do Big Five? O Big Five, é. Então, esse é o que mais passa nos testes de RCT, de você ficar testando ao longo dos anos. Por quê? Porque ele tem uma pequena grande diferença dos outros. O Big Five não te dá um perfil. Você é o perfil líder. Não. Ele te dá o seu nível, a sua, não é nota, mas a sua tendência para 5 competências. Então, ele é um pouco mais distribuído nesse aspecto. Ele é menos vendível nesse aspecto. As pessoas gostam de ter uma nomenclatura, eu sou então o comunicador, tal. Não, o Big Five te dá o quanto você tem lá, eu não vou lembrar de cabeça os 5 traços, mas... Conscienciosidade, isso. Abertura para novas experiências. Os nomes em português, inclusive, são horríveis. São assim. horríveis, a galera tentou isso traduzir mesmo. o pé, que nem Nudge, a galera tentou traduzir o pé da letra, ficou algo intragável. É isso mesmo, é conscienciosidade, que se eu não me engano é o quanto que a pessoa ela é disciplinada, centrada, aberta a novas experiências, openness, né? Aí transformando em abertura, até tudo bem, aí tem os outros lá, mas é isso, você vai vendo o quanto que é o seu nível de cada um deles, e esse aí tende a se manter. E ele também tem uma proposta legal que ele não vê grau de positividade e negatividade nessas características, não te dá nada como sendo bom ou ruim, melhor ou pior. O mais próximo era um lá que normalmente ele é atrelado a alguma coisa pejorativa, que eu acho que era o neurocientismo, neuroticismo. Neuroticismo, que é basicamente ansiedade, o quanto você fica preocupado. Quem tem alto nisso, geralmente é muito afetado por variações do ambiente, né? Em questão de ansiedade, estresse, essas coisas. Aí, essa parte que você perguntou agora, finalizando para chegar à resposta à sua pergunta, eu falei que ia ser breve, hein? Grande mentiroso que eu sou. Aí, do Gabriel, de que o quanto que duram essas pesquisas, quando você faz uma usando o RCT, usando os grupos de controle, grupos de tratamento, você dá um pouco mais de vida para aquele estudo, mas a gente tem que ser sempre... ser cientista é chato, a gente tem que ser sempre humilde... Ser cético ao método. Cético ao método, né? Tem que ser cético, ao método não, ao resultado. Isso, tem que ser... E aí, até por isso, tem a galera aí, aqui não tem ninguém da área, mas geralmente quando eu gosto de tocar nesse assunto, quando tem várias pessoas da minha área, porque eu gosto de implicar, que agora todo mundo fala da crise da replicabilidade, porque agora estão pegando vários estudos de psicologia, mas se tu falar isso com um psicólogo experimental, ele vai dizer, agora que está tendo, eu estudo da crise da replicabilidade tem 30 anos.
Porque isso é ciência, gente. A gente pega o que o cara fez na Noruega, testa aqui no Brasil e dá errado. Por quê? Porque a cultura lá é diferente, o ambiente é diferente, as estruturas são diferentes. A gente já fez isso com vários estudos. Aí isso é uma crise da replicabilidade? É complicado dizer assim. É porque, nos termos das palavras, a gente não está conseguindo replicar, mas quer dizer que aqueles que a gente testar aquilo onde conseguiram fazer vai dar errado? Provavelmente não. Então, para quem for mais sagaz, percebeu, eu não tenho uma resposta muito boa para o Gabriel. A resposta é, cara, é complicado dizer quanto tempo que um estudo que você fez você achou que a pessoa for para o caminho A acontece B e quanto tempo que isso dura. É bem complicado. Deixa eu encerrar com isso aí. Fica a filosofia e não a resposta. Vamos lá, Pan. Vamos lá. Eu falei que eu ia ficar quieta, mas é muito difícil. Né? A pessoa que é falante é difícil me conter, ainda mais quando a gente tocou em alguns assuntos aqui que envolvem o que fez parte da minha história, né, que foi o ProUni, que se eu tenho hoje uma formação acadêmica digna, um emprego, é graças ao ProUni, então a gente entra no objetivo dessa reunião, que é discutir as questões que relacionam política e economia. Eu sou graduada porque houve uma política pública para que eu pudesse me graduar, porque eu não tinha condição financeira de pagar uma universidade. Então, se eu estou aqui hoje, é porque alguém fez isso por mim, alguém lá de cima fez isso por mim. Então, ProUni, políticas públicas, financiamento, o tanto que isso é capaz de mudar a história da vida de uma pessoa, a história de um país, enfim, é indiscutível. E não só uma pessoa, né, Pamela? Porque no final você impactou toda a tua família, você impactou todo mundo que tem em Exato, você, né? exato. Ou seja, Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter um ensino superior completo. Superior, né? Então, assim, mas você vai impactar toda uma história. Então, assim, em toda a sua família, se você tiver família, você vai ter a mesma coisa, é um outro patamar. Então, assim, isso é realmente muito importante, né? E no final das contas, a gente está falando de vida das pessoas, né? Eu acho assim, isso a gente tem poucas chances de falar isso. Acho que eu nunca, vocês que são mais novos, desculpa, Antônio, mas assim, acho que talvez o Bruno saiba, né? Assim, mas a gente trabalha com educação, né? Porque a gente realmente acredita que a gente pode mudar as coisas. Quando eu tomei essa decisão 20 anos atrás, 30 anos atrás, trabalhar só para educação, foi uma decisão que eu tomei. Eu não quero mais fazer outra coisa. Eu trabalho no mercado financeiro. Mas eu não quero mais fazer outra coisa, eu quero trabalhar com educação. Porque eu acho realmente que eu posso mudar. E a gente já deve ter matriculado 2,5 milhões de pessoas nesses anos todos. Né? Então, ajudado as pessoas, ajudado as instituições, ajudado as pessoas. Mas por quê? Porque no final é igual a história da Pamela, e igual a história dela tem 1 milhão de pessoas. Né? Ou seja, que você mudou. Quando você impacta uma pessoa, você impacta a sociedade inteira. Principalmente porque educação é a única coisa que ninguém pode tomar. Né? Você não perde o bem. Né? Não é igual um carro, não é igual uma casa, não é igual um imóvel, não é igual uma carteira de investimento, um fundo de investimento. Você pode perder tudo, você não vai perder. Né? Aquilo é seu. Né? Aquilo é um ativo que você nunca mais vai perder. Isso é uma coisa muito bacana de todos nós trabalhando com isso. Eu falo isso todo dia. Quando eu deito no travesseiro, eu deito muito tranquilo. Né? Eu tenho outros problemas, mas quando eu deito no travesseiro, eu deito muito tranquilo porque a gente faz uma coisa muito diferente do que o tradicional. Mas, Antônio, eu tenho mais uma pergunta. Eu posso fazer, não? Eu ainda não terminei, Tório. Perdão. Vou ficar calmo. Só uma outra coisa. Não vou brigar aqui, mas era só mais um detalhe, além de falar sobre a importância do ProUni e tal, eu até anotei aqui uma fala do Gabriel sobre, às vezes, essa previsibilidade em relação a investimentos e economia. Vai lá uma pessoa da área ou alguém que é considerado, sei lá, um guru da economia, fala uma coisa sobre um determinado investimento, gera um movimento de massa, e às vezes um negócio que nem era para ter acontecido, acaba acontecendo porque esse cara falou, isso aconteceu recentemente, eu caí na besteira de me meter com cripto, né, criptomoeda, e é um negócio extremamente instável. Assim, foi um erro que eu cometi, mas não tenho vergonha de admitir. Foi um erro que eu aprendi com ele. Um influencer de economia de cripto, um cara que ele tem mais de 1 milhão de seguidores, ele foi lá e falou, olha, ele depois de descobrir, né, que ele estava sendo patrocinado por uma concorrente, ele foi lá e disse, olha,
moeda tal vai derreter, hein? Não, não, ele falou, moeda tal vai acontecer tal coisa. O que aconteceu? Um monte de gente começou a vender, adoidado, e aconteceu o que ele falou, a moeda derreteu, porque viram ele falando que a moeda ia derreter, uma galera saiu no prejuízo, teve gente que perdeu uma porrada de coisa, porque uma pessoa com influência no ramo foi lá e falou, e ele estava sendo patrocinado pelo concorrente, enfim, foi uma bagunça. Então, hoje, no marketing, a gente também tem essa questão de marketing de influência, e também tem isso agora na área da economia. Então, a gente está lidando aqui com uma coisa que nunca foi vista antes, que tem pessoas com milhões de seguidores falando coisas a todo tempo, a todo momento, e influenciando outras milhares de pessoas a fazerem coisas. Então, tipo, a gente está num momento extremamente instável para lidar com dinheiro, extremamente complicado para lidar com dinheiro. E era só isso que eu queria dizer mesmo. Muito obrigada. Não, perfeito. A gente está, assim, num momento extremamente instável para lidar com dinheiro. A gente estuda bastante economia comportamental, em finanças comportamentais, as heurísticas que impactam esses movimentos de manada que você falou. Para os influencers tem todo um viés do afeto, tem toda uma questão de você se sentir amigo daquela pessoa, porque ela está todo dia gravando vídeo. E isso aí gera movimentos que a gente nunca viu antes. Teve um caso muito interessante, o tempo está voando, né? Então nem sei se lembro se foi esse ano ou se foi ano passado. Aí eu vou descobrir que foi em 2020, sei lá, o caso da GameStop nos Estados Unidos foi uma coisa que nunca foi vista, porque juntou-se uma série de elementos, tanto comportamentais quanto tecnológicos, que não se via acontecer, não tinha isso nos manuais de economia, porque não existia a possibilidade. O que acontece é que tinha uma loja de videogames e de aluguel de filmes e de um monte de coisas, troca de jogos, muito famosa nos Estados Unidos, que representou uma importância na vida de muita gente que cresceu na década de 80, e acho que até um pouco antes, 90, depois. 2000 também. 2000, 90. Eu conhecia, eu usava esse site nos anos 2000 para ver lá o review de jogos que eu ia comprar, então é uma coisa que envolveu a vida de muito nerd por aí. E ela, por causa da pandemia, começou a cair muito a lucrabilidade dela, porque ela era muito física, ela não se adequou tanto para o virtual. E aí, os hedge funds dos Estados Unidos, que são tipo fundos de investimentos aqui, eles lá podem fazer uma operação em que é como se fosse uma aposta. Você aposta que vai continuar caindo, e aí se concretizar, você ganha em cima disso, porque alguém compra a sua aposta, tem que você fazer isso, e isso é meio que um problema lá. Tá no filme A Grande Aposta, inclusive. Tá no filme A Grande Aposta, Mercado é verdade. de opções. Isso aí. Começaram a metralhar essas apostas aí contra, apostando que a GameStop ia cair. A galera da internet, os nerds que cresceram jogando essa loja, indo lá, se mobilizaram, aí tem afeto envolvido com a loja, tem a galera que era influencer marcando em cima, conseguiram se mobilizar a ponto de ficar comprando ações dela e fez ela voltar, e isso acabou com a parte financeira de muito hedge fund dos Estados Unidos. Foi uma crise que não havia se visto até então, e é um desses movimentos aí novos, por causa de influências, por causa da conectividade, por causa das redes sociais. Eu lembro que, eu acho que as duas redes que mais influenciaram isso foi o Twitter e aquele que eu não uso, que é o Reddit. Reddit. Acho que foi o Chance também, né? O Reddit fizeram parte disso daí. Mas foi no Reddit que foi o maior, né? E ainda calhou que o pessoal estava pegando o benefício do governo devido ao Covid. Então tá todo mundo com uma quantidade certa de dinheiro no bolso. Então aí todo mundo de cabeça aí. Que economista especial, quem que ia prever a possibilidade de tanta coisa no contexto, no comportamento, na economia fluírem para acontecer o que aconteceu, assim? E vai aumentar. Agora nós temos NFTs, temos criptoativos, vão surgir cada vez mais coisas que a gente vai ter essas situações que, para eu que não tinha dinheiro envolvido, eu acho super interessante ficar estudando o que está acontecendo nas situações. De espectador é lindo, né? Isso que o Antônio Matheus falou, e essa impressão que a Pamela trouxe também para a gente, dá para a gente fazer vários links, e que eu queria falar aqui, antes da gente dar continuidade, acho que o Felipe também quer falar, Felipe, mas você só me dá um tempo, porque eu preciso falar para poder amarrar, senão a gente fica meio perdido depois, né? Uma das coisas é a questão dos ciclos, que o Tolo falou, assim, de início, de cara, que é uma condição para o modo de produção em que a gente vive atualmente. Então, o capitalismo, ele vive de crises, né? O Gabriel trouxe uma fala, se eu não me engano, foi o Bruno, sobre a necessidade dessas crises, mas é um dos fundamentos do capitalismo, da existência do capitalismo, porque de uma crise
surgem tantas outras possibilidades e estão dentro dessa imprevisibilidade da economia, porque a gente tem um elemento no centro da economia que não tem condições de ser medido, que é o ser humano. A gente movimenta essa economia. Né? Ao mesmo tempo também que a gente não pode deixar de falar da importância dos testes. Né? Quando o Gabriel trouxe a questão de quanto tempo para poder fazer esse experimento, né? E o Antônio falou muito bem sobre não tem condições, né, de que isso pode realmente acontecer em 6 meses ou pode acontecer em 1 ano e, de fato, isso não ter o retorno esperado, a gente não pode deixar de falar da importância desses testes no marketing, né? A gente trabalha com testes no marketing, a gente trabalha porque a mudança do comportamento do consumidor, né, que a gente também considera como persona, que a gente também chama de leads para o marketing, isso é brilhante. E é importante que a gente tenha conversas desse tipo, porque esse brainstorming, né, isso traz ideias novas de como a gente pode trabalhar possibilidades para atrair o cliente, mas também o papel que o marketing tem, né, como o Paulo falou brilhantemente, no processo educacional de um país inteiro. Né? O que a gente está fazendo que vai melhorar a condição desse humano de hoje, né, que vai fazer com que toda uma família, toda uma extensão de pessoas em volta também melhore. Então, pensando nessa estrutura, trabalhando nessa estrutura, a gente não pode fugir justamente do que a gente vai falar aqui. Não tem como fugir, não tem como falar de marketing sem falar de economia e sem pensar nesses cenários todos, nesses aspectos todos, inclusive no ramo de investimentos, né, que a gente também acaba se envolvendo, né, seja com o BOD ou com a carteira de poupança, mas tratando dessa imprevisibilidade e como o nosso produto, o nosso meio de trabalho é totalmente intangível, a gente tem que pensar, tem que elaborar e tem que testar. E é testando um pouquinho todo dia e com lógicas e com números e com prospecções que a gente vai obter melhores resultados. E no marketing, e eu espero que também na economia. Felipe vai falar, senão o Gabriel vai falar. Falo aqui rapidinho. Era um pouco sobre o assunto que a Pan tocou. Era fazer educadores financeiros versus vendedores de curso que a gente tem. É muito importante a gente ter a educação financeira, saber a diferença de quem está querendo ensinar aquilo, que o importante é que a gente trabalhe, consiga juntar um pouquinho de dinheiro, a gente coloca, saber dividir numa renda fixa, numa variável, é uma coisa um pouco mais simples, e tem gente que quer mostrar como ficar rico rápido, os traders que estão muito em alta no mercado, como você vai colocar um dinheiro aqui, eu te ensino uma análise gráfica, que é uma coisa um pouco mais complexa, e aí você vai conseguir ganhar dinheiro rápido, você vai ser constante assim. Isso existe, só que uma parcela muito pequena das pessoas conseguem fazer isso constantemente. Então, é a gente saber diferenciar e estudar um pouco mais, ser mais influenciado pelos educadores financeiros, consumir o conteúdo da educação. Era mais ou menos isso. E só completando o que você falou, Felipe, foi muito correto o que você falou. Eu acho que no final você falou que eu ia falar, mas no final por isso é tão importante fazer faculdade, né? Porque esse imbecil fala, não faça faculdade, agora você pode ganhar dinheiro, que você não precisa de fazer faculdade de perda de tempo, faculdade. Todos falam a mesma coisa, né? E aí, no final das contas, você vê o que é a diferença entre uma educação e um oportunista. Não, oportunista não é para mim, não, tá? Eu fiz assim com o movimento, mas eu fiz para cá. Né? E um oportunista. Né? Essa é a diferença, que é o que a gente enxerga o tempo todo. Eu passo mal de rir, às vezes, quando os caras estão falando, não sei o quê, porque eu ganho no seu campo, porque eu ganho 1 milhão por semana. Porque vai mudar o mindset, Tório? Vai mudar o mindset? Não, puta, tem umas palavras que são proibidas pra gente, né? Tipo, mindset a gente proíbe de falar, né? Então, assim, mas são essas coisas. E por isso que é importante fazer faculdade. Por isso que você tá vendo, todos vocês fizeram, o Antônio tá aí falando, contando toda a história dele. Ou seja, você dedicou tanto tempo a estudar de verdade, saber de verdade, tomar todos os cuidados possíveis para fazer uma coisa dessa, mas você tem gente que é oportunista e vai fazer o tempo inteiro, né? Entendeu? O cara do cripto lá no Rio de Janeiro, o cara não candidatou agora a deputado na cadeia ele candidatou a deputado, você vê? Faraó dos bitcoins. E vai ter voto, faraó, e vai ter voto, se vocês querem postar aqui, vai ter voto, né? Mas é a vida. Vamos lá, Gabriel. Melhor do que a gente.
A gente Estourou está o tempo, né, caminhando Fernanda? a gente está caminhando para o final, vou pedir para o Gabriel falar. Então, eu quero só cada um agradecer, pode... então, Gabriel, a todos, mas eu fiquei muito contente. Mas pode falar, Gabriel. Muito obrigado. Cacete, Antônio. Falei errado, cara. Não, é o Gabriel Mas pode mesmo, agradecer depois é o também. Antônio. Eu aceito os agradecimentos também. Eu gostaria de fechar justamente com isso, né? A Pamela falou aí que teve um problema com criptos, né? Acredito que tudo está dentro desse espectro de você saber o que é cada um desses ativos. Acredito, assim, não sou um farol das bitcoins nem nada, mas quando você estuda esse modelo disso, você entende o que é, você coloca na sua carteira e você tem um porquê disso. E você acaba sendo uma pessoa que não vende dessa forma com você tem um prejuízo, né? Então, assim, a educação financeira, ela faz muito parte disso. A Market for Edu, que faz marketing das faculdades, é uma empresa que pode alavancar muito essa questão de ter educação. Como estavam falando aí sobre a inteligência, que a inteligência não pode ser roubada, essa é uma frase do Benjamin Franklin: investir em conhecimento rende os melhores juros. Então, assim, investir nisso é muito mais importante do que você ter dinheiro no bolso. Muita gente me fizeram uma pergunta uma vez, que eu estou estudando investimento, né, então a gente começa a entrar um pouco nesse meio. E me perguntaram uma vez: você prefere voltar 10 anos da sua vida e começar do zero sabendo nada, ou você prefere voltar apenas 5, mas já sabendo as coisas que você sabe hoje em dia? Eu prefiro voltar 5 e saber as coisas que eu já sei hoje em dia, porque o meu caminho que eu fiz de 10 anos para cá, onde eu estou hoje, e o de 5 para cá, ele vai ser muito minimizado pela minha sabedoria, pelo que eu tenho de conhecimento. Então, a educação em si, ela é muito importante quanto a isso. E, assim, temos que trazer a importância também do marketing nisso. É isso. Marketing sem oportunismo, aliado a bons conceitos de educação, de conhecimento, de comportamento humano e de respeito, né, àquilo que é individual e também coletivo. Antônio, se você quiser falar umas palavrinhas, ainda dá tempo. A gente está previamente assim já agradecendo demais a sua participação e a gente está abrindo aqui a palavra para você dar um tchau. E, por final, a gente encerra esse breakdown. Então, tá ótimo. Eu, sempre seguindo a sinceridade e transparência, sou péssimo com finais, eu nunca sei o que dizer, eu fico no mix de, gente, muito obrigado, adorei aqui essa aglomerado de pessoas virtualmente, e fica aí meu agradecimento, meu tchau, e busquem conhecimento, como já dizia aí algum filósofo brasileiro. Bilu. ET Bilu, né? Então, ótimo. Abraço. Terminando com ET Bilu. Gente, muito obrigada pela paciência. Confesso que fiquei um pouco nervosa no começo. Agradeço demais, Antônio, por você ter aceitado o meu convite, né? O convite da Market for Edu para estar aqui discutindo, falando e interagindo virtualmente para alavancar o conhecimento, a intelecção, o marketing de qualidade e uma economia que abraça todo mundo. Gente, obrigada e espero que a gente possa entrar em contato mais vezes. Tchauzinho.